Olá pessoal, vamos a mais uma aula do nosso curso de quântica. E na aula passada a gente começou a falar sobre a introdução à teoria quântica relativística, deduzimos a equação de Klein-Gordon e mostramos que a equação de Klein-Gordon tem um inconveniente, que é a gente não consegue dar uma interpretação do que é que significa a densidade de probabilidade, né? Que poderia ter sinal negativo. E apesar da dependência energética da energia relativística estar correta. Muito bem, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a proposta de Dirac, o que Dirac pensou, então, que descreveria uma partícula relativística. Então, o que foi que Dirac pensou? Bom, em 1928, então, ele propôs uma nova equação para uma partícula livre relativística, partindo da hipótese que essa equação deveria envolver apenas primeiras derivadas no tempo. Lembra que o fato da gente ter obtido, com a equação de Klein-Gordon, uma densidade de probabilidade que podia ser negativa, é porque aparecia uma derivada segunda no tempo na equação de Klein-Gordon, porque relaciona E ao quadrado com P ao quadrado, né? Mas na situação relativística, então, como a gente acabou de dizer, se a energia ao quadrado é relacionada com o momento ao quadrado, se tiver primeiras derivadas no tempo, então eu também só posso ter primeiras derivadas nas coordenadas. Então, Dirac propôs uma forma geral para a equação, dado dessa forma, que só envolveria derivadas primeiras no tempo e derivadas primeiras na posição. Então, aqui, esse aqui seria, estaria associado com o gradiente da função de onda, né? E ele introduziu, então, 4 constantes, né? Ou 4 entidades, não vamos chamar de constantes, são entidades, e vocês vão entender já, porque é que elas são entidades. Eu teria 3, alfa1, alfa2, alfa3 e beta a ser determinado dentro dessa equação. Muito bem. Qual é a ideia de Dirac? É que a gente pudesse continuar escrevendo a densidade de probabilidade como módulo de psi quadrado. O que significa que a gente precisa ter uma equação de continuidade, né, da probabilidade similar ao que a gente tem na equação com a equação de Schrödinger, ou seja, na teoria quântica não relativística, né, que a derivada temporal da probabilidade mais o divergente da corrente, isso é igual a zero. A gente já viu que isso, a interpretação física para isso, é que a densidade de probabilidade se conserva, né? Muito bem, então se a gente junta essas informações todas, isso aqui é um exercício da lista para vocês, é uma manipulação, né? Se eu exijo que tenha que ter uma equação de continuidade desse tipo e que a densidade de probabilidade deve ser escrito como módulo de psi quadrado, a gente pega a equação de Dirac, a proposta, e faz como a gente deduz essa equação na equação, para a equação de Schrödinger, né? Pego o complexo conjugado da equação, multiplico a esquerda, a de cima, por psi estrela e a de baixo por psi, arrumo os termos e para que a gente obtenha uma equação de continuidade desse tipo com a densidade de probabilidade dada por módulo de psi quadrado, a gente chega a algumas condições para essas constantes, né? Os alfa K, os alfa Ks e o beta, que alfa K, complexo conjugado de alfa K tem que ser igual a alfa K e o complexo conjugado de beta tem que ser igual a beta. E se a gente fizer isso, a densidade de corrente de probabilidade que aparece na equação de continuidade, corrente, então, é uma grandeza vetorial, né? Cada um das componentes é dado por essa expressão que envolve, então, os alfa Ks. Na hora de fazer a conta, gente, um detalhe importante é que como a gente não sabe ainda quem e como representar esse alfa K, a gente não sabe direito ainda quem é o psi, cuidado na ordem, né? Porque, por exemplo, se esses alfa Ks foram algum operador do tipo um operador não anti-unitário, então precisa cuidado aqui na hora de fazer a conta, então multiplica pelo lado esquerdo e mantém essa mesma ordem, a gente chega então
a essas duas condições, né? Que a probabilidade, então, vai poder ser escrito como módulo de π quadrado e cada uma das componentes, então, é dada em função do αk. Bom, uma coisa importante é que, veja, Dirac partiu da ideia de que precisávamos ter uma dependência em primeira ordem no tempo, uma derivada temporal, para que a densidade de probabilidade pudesse ser escrita com módulo de π quadrado. Agora, a pergunta é, será que essa equação carrega a dependência correta da energia relativística? E Dirac mostra isso fazendo um truque matemático, né? Ele pega a equação que ele propôs, já que essa equação é uma proposta, né, admitida por hipótese, é igual a zero. Se eu multiplicar ela por qualquer coisa, vai continuar dando zero. Então ele multiplica por esse operador aqui, né? Como esse lado de cá já era zero, fazer agir este operador aqui, que é um operador diferencial envolvendo alfas e betas, continua dando zero, né? Então, se a gente arruma os termos, o que é que a gente vai fazer aqui agora? Fazer a multiplicação de cada um termo daqui para cá, né? Então, esse primeiro termo aqui vem daqui, ó, 1 sobre C, 1 sobre C2, D2 de π dt2. Esse termo aqui vem desse aqui com esse aqui. E na hora de montar esse termo, a gente primeiro toma muito cuidado com a ordem, com a sequência em que as coisas vão aparecendo, tá bom? Então, a gente mantém essa sequência e arruma depois os termos no final, discute cada um dos termos, né? Então, isso aí foi feito. Por exemplo, esse aqui vem, esse termo aqui, desculpa, vem desse termo aqui, agindo sobre isso aqui, levando em conta que beta não deve ter uma dependência temporal, então ele sai fora da derivada, enfim. Aí os próximos termos, né? Esse aqui é esse agindo aqui, e assim por diante, a gente tem, então, os 9 termos que comporiam essa relação. Então, vamos analisar alguns deles. Por exemplo, se a gente pegar esse termo aqui e esse termo aqui, os dois envolvem derivadas nas coordenadas e derivada temporal. A ordem de derivação aqui não faz diferença. Se eu derivo primeiro nas coordenadas e depois no tempo, não deve fazer diferença. Então, esse termo aqui deve ser igual a esse aqui. Só que como um é sinal oposto do outro, eles vão acabar se cancelando. Tá certo? Outros dois que a gente pode cancelar são esses dois aqui, né? Que é uma constante, que a gente não sabe quem é ainda, mas deve ser alguma coisa que não dependa nem do tempo nem da coordenada, vezes a derivada do π em função do tempo com sinal oposto. Então, esse termo vai cancelar com esse vai cancelar com esse, então sobram os outros termos, né? Então, tá aqui, os termos que sobram estão aqui. Esses dois termos aqui a gente pode juntar. Por quê? Porque os dois envolvem as derivadas primeira na posição, não é isso? A única coisa que eu preciso cuidado aqui é que nesse termo aqui é alfa, cada um das componentes de alfa, né? Então é alfa 1 vezes beta, alfa 2 vezes beta, alfa 3 vezes beta, e aqui é beta vezes alfa 1, beta vezes alfa 2. Como a gente ainda não sabe nada sobre o alfa e beta, a gente tem que tomar cuidado com a ordem. Mas se a gente olhar aqui, esses termos aqui vão envolver dψ dx1, dψ dx1, dψ dx2, dψ dx2, ou seja, eu vou poder colocar dψ dx K ou L em evidência, então eu posso juntar esses dois termos num único, tá certo? Então tá aqui, esse aqui mantém, os dois num único termo, que envolve derivada primeira na posição, e esse termo aqui também mantém. Muito bem. Vamos analisar esse termo aqui, como é que ele é, né? Então, isso aqui é uma soma em L, então vai ter alfa 1, que vai multiplicar alfa 1, alfa 2, alfa 3, d dx1, d psi dx1, depois d psi dx2, depois d psi dx3, ou seja, é uma soma desse tipo, né? Em que os índices L e K variam de 1 até 3, representando as 3 coordenadas. Então, eu tenho todas as combinações possíveis aqui. De novo,
um pouco de cuidado aqui com a ordem, mas a gente vê que isso aqui a gente vai poder agrupar em dois termos, né? Eu vou poder agrupar um termo que envolve derivadas cruzadas, então do tipo x1 com x2, então vai aparecer alfa 2, alfa 1 mais alfa 1, alfa 2. Por que eu não escrevo logo duas vezes? Porque eu não sei como é que é isso aí, né? Tá certo? Então, vamos manter a ordem. Então, eu posso escrever tudo isso aqui em termos da somatória de L e de K diferente de L, e esse meio aqui eu estou contando porque se eu fizer o L variar de 1 até 3, e, por exemplo, quando o L é 1, o K é 2 ou 3, quando o L for... quando o L for... O K é diferente de L, né? Então, aqui pode ser o K 2 ou 3. Então, eu vou ter um termo do tipo alfa 2, alfa 1, quando o L for igual a 3 também, né? Então, quando o L for igual a 3, eu também vou ter um termo do tipo alfa 2, alfa 1. Então, aparece duas vezes cada um desses termos desse tipo, por isso que tem o sinal de meio aqui na frente. E nessa outra somatória, a gente vai colocar somente os termos que são iguais, né? Por exemplo, alfa 1, D2, psi, dx1. Alfa 2, D2, psi, dx2, e, né? Então, a gente pode organizar ele nesses dois tipos de termos. Então, tá aí, né? Quem é que compõe cada um das somatórias. Muito bem. O que é que eu vou fazer aqui agora? Passar a derivada tempo, passar tudo que não depende do tempo para o outro lado e deixar só o que depende do tempo. Então, tudo isso aqui, né, reagrupado, vai passar para o lado de lá, com exceção da parte que depende do tempo. E eu fico com uma equação que já começa a lembrar a cara da equação de Klein-Gordon, né? Por que eu quero... por que Dirac tentou recuperar a equação de Klein-Gordon? Porque ele sabe que a equação de Klein-Gordon tem a dependência correta na energia. Então, se a partir da equação dele ele mostrar que o psi que satisfaz a equação dele também satisfaz a equação de Klein-Gordon, então vai ter a dependência correta da energia. Bom, então se a gente comparar essa equação de Klein-Gordon, né, que a gente deduziu na aula passada. Então, ó, esse primeiro termo está ok. 1 sobre C2, D2 psi, dt2. Aí eu tenho um termo que é o Laplaciano de psi, né? O Laplaciano de psi vai vir desse termo aqui, desde que o alfa k ao quadrado, ou seja, cada um dos 3 alfa elevado ao quadrado seja igual a 1. Né? Se for, eu vou ter 1 d2 dx1 mais 1 d2 psi dx2 mais 1 d2 psi dx3, que é exatamente o Laplaciano de psi. Né? Esse último termo aqui está aqui. Então, a primeira condição é que os alfa k ao quadrado tem que ser igual a 1. E a outra condição é que esses termos que envolvem a derivada primeira, que é esse aqui, ou essas derivadas cruzadas, né? Desculpa, esse que envolve as derivadas cruzadas e o termo que envolve a derivada primeira tem que se anular. Isso significa, então, que a gente encontra, né, que são esses dois termos, a gente encontra mais 3 condições para quem são esses alfa Ks e os betas. Né? Além das duas que a gente já tinha visto, né? Que vem da exigência da equação da continuidade com a densidade de probabilidade sendo módulo de psi quadrado, a gente obtém mais essas 3 condições e a gente então começa a ter um quadro melhor de quem poderia ser ou como escolher essas constantes alfa 1, 2, 3 e beta, né? Então, isso aqui são as relações de anticomutação, né? Dessas 4 entidades a ser determinadas, que são os 3 alfas e o beta, e essa aqui é o que a gente chama a condição de normalização, né, dessas entidades. Né? Bom, então essas equações todas aqui, elas podem ser agrupadas nessas 3 expressões, né? E que a gente chama, essas são as condições de anticomutação, e aí
a primeira tentativa seria a gente procurar números complexos. Se a gente procurar números complexos, nós vamos ver que não existe nenhum conjunto de 4 números complexos que satisfazem essas condições. Porque eu consigo um, por exemplo, que pode satisfazer essa, mas não vai satisfazer essa. Eu consigo um que satisfaz essa, mas não vai satisfazer essa. Então, o que Dirac fez foi pensar qual seria a entidade, qual é o número de graus de liberdade que eu preciso ter para satisfazer essa condição. E ele descobriu que precisava, então, que os alfas e os betas fossem matrizes, né? Lembrando que a gente ainda tem essa condição que vem lá da equação da continuidade, o que significa, em linguagem de matrizes, que devem ser matrizes hermitianas. Então, agrupando esse conjunto de informações todos, uma coisa que ele percebeu é que as matrizes precisariam ter pelo menos a dimensão 4x4 para poder atender esses requisitos todos. E um conjunto possível de matrizes que satisfaz essas 5 condições, né? São 5 condições. Aqui é a condição de que a matriz é hermitiana, aqui são as condições, as relações de anticomutação e também de normalização, né? Porque quando K é igual a L, fica a alfa K quadrado igual a 1, né? Então, uma possível solução são essas matrizes aqui. A matriz beta é formada dessa forma, é uma matriz 4x4, onde os sigmas são as matrizes de Pauli, são as 3 matrizes de Pauli, e I representa a matriz identidade 2x2. Então, o que significa que essas matrizes beta e alfa, aqui vai ser, essa é fácil, né? Porque a matriz identidade, então, é 1 na diagonal, né? Menos 1, o resto tudo 0, é a matriz beta. E as matrizes alfa estão aqui escritas em função, então, das matrizes de Pauli, alfa 1, alfa 2, alfa 3. Aliás, sigma 1, sigma 2, sigma 3, e aqui tem as 3 matrizes, alfa 1, alfa 2, alfa 3. Isso aqui, então, é como se fosse uma notação compacta, né? Para diminuir o tamanho das equações que a gente vai escrever. Muito bem. Essa não é a única solução possível, obviamente, porque se a gente pensar que alfa e beta são matrizes ou operadores hermitianos matriciais representados por essas matrizes, cujos elementos são números, qualquer outro conjunto de operadores gerados por uma transformação unitária também iria servir, não é? Então, eu posso gerar, na verdade, um conjunto bastante grande de possíveis soluções, mas vamos nos ater à solução, então, proposta por Dirac, né? Agora, essa solução, o fato de alfa e beta serem matrizes 4x4, se eu olho essa equação, isso aqui vai dar um número, né? Então, para que isso aqui seja, aliás, para que essa equação seja satisfeita, como os alfa e os betas são matrizes 4x4, a primeira consequência importante é que o psi que entra nessa equação já não é mais uma única função. Ela é uma matriz, tem que ser uma matriz de dimensão 4x1. Porque senão não faria sentido, por exemplo, esse produto, né? Alfa k vezes d psi dxk, se alfa k é uma matriz 4x4, teria que ser um produto válido. Então, um produto válido é isso aqui, o d psi dxk ser uma matriz 4x1. Não é isso? E ao final eu tenho uma matriz 4x1 aqui, uma matriz 4x1 aqui, uma matriz 4x1 aqui, e eu consigo somar, então, 3 matrizes 4x1 sem o menor problema. Isso aqui, então essa equação aqui é uma equação matricial, e isso aqui é uma matriz 4x1 formado por 0, 0, 0, 0, né? Certo? É isso que a gente interpreta. Então, a nossa psi tem que ser dada por uma coisa desse tipo, né? Então, por exemplo, a psi é formada por psi1, psi2, psi3, psi4, os 4 elementos. E aí, o que significa o psi estrela? É só a gente pensar que
psi estrela, psi vai dar psi quadrado e tem que dar um número, que é a densidade de probabilidade, que é maior ou igual a zero, não é? Então eu tenho que interpretar, se o psi é uma matriz 4 por 1, o psi estrela tem que ser uma matriz 1 por 4, não é? E tem que ser um número positivo. Então, se aqui é psi 1, que pode ser complexo, aqui tem que ser psi 1 estrela. Se aqui é psi 2, aqui tem que ser psi 2 estrela e assim por diante. Ou seja, na verdade, para a equação de Dirac, a gente não usa psi estrela, a gente usa psi adaga, né, que é o complexo conjugado transposto do psi. Então, reinterpretando na equação de continuidade então, que a gente obteve, ρ, que é módulo de psi quadrado, é psi adaga psi. E o módulo de psi quadrado aqui vai dar uma soma de psi 1 quadrado, mais psi 2 quadrado, mais psi 3 quadrado, mais psi 4 quadrado. Como é a soma de 4 números positivos, então o ρ vai ser, ao final, um número que é maior ou igual a zero. Pode ser zero? Pode, mas é um número maior ou igual a zero. Tá? E a equação de Dirac, então, é uma equação matricial, ou, em outras palavras, é uma equação simultânea de 4 funções que compõem a função de onda do sistema. Tá? Então, passa a ser agora as 4 funções que eu preciso determinar. Quem é psi 1, psi 2, psi 3, psi 4. Cada uma das componentes de psi satisfaz a equação de Klein-Gordon e, portanto, estão de acordo com a energia relativística. Tá? Então, a gente viu no slide anterior que daria para recuperar, mas agora, como a gente sabe a cara do psi e a gente sabe quem são os alfa e betas, dá para a gente fazer uma análise um pouco mais detalhada, inclusive, né? Mostrando que não só a gente recupera a equação de Klein-Gordon, como cada uma das 4 componentes, psi 1, psi 2, psi 3, psi 4, individualmente satisfazem a equação de Klein-Gordon, que é um pouco mais forte do que dizer que a equação de Dirac, a solução, né, da equação de Dirac carrega a energia relativística correta. Porque a solução da equação de Dirac, se eu tenho 4 funções, poderia significar, uma matriz, poderia significar que a combinação dessas 4 funções é que representaria a energia correta. Mas é isso que a gente está querendo mostrar aqui agora e que o Dirac mostrou que era importante que, não, individualmente, cada uma das 4 funções já carrega a dependência correta da energia. Né? Então, para ver isso, vamos escrever a equação de Dirac numa forma compacta, como hamiltoniano de Dirac de uma partícula livre, né? Então, quem é o hamiltoniano de Dirac? É o hamiltoniano de uma partícula livre relativística, né? Na equação de Dirac. Vai ser hamiltoniano de Dirac agindo em psi, é IH de psi dt, que é uma coisa parecida. A gente poderia dizer, isso aqui é como se fosse uma coisa muito parecida com a equação de Schrödinger, né? O hamiltoniano de Schrödinger é igual a IH de psi dt. A diferença é que no hamiltoniano de Schrödinger eu posso ter um potencial qualquer. Aqui não, aqui o potencial é zero, porque é uma partícula livre. Né? Então, se a gente compara isso aqui com a hamiltoniana de Dirac, a gente obtém, então, rearrumando as constantes, né? Então, multiplica, o que foi que eu fiz aqui? Multipliquei por IH cortado C dos dois lados, né? Arrumo aqui as constantes todas, fico com a cara de IH de psi dt e alguma coisa aqui que age em psi, a gente chega à conclusão, então, que o hamiltoniano de Dirac vai ser C alfa eu vou colocar o operador alfa, e aqui imaginando o alfa aqui como um vetor formado pelas 3 matrizes alfa, né? Então, esse alfa chapéu aqui vai ser o operador alfa, que é um operador vetorial, que cada uma das componentes é uma das matrizes de Dirac, alfa 1, alfa 2, alfa 3. E lembrando que menos IH gradiente é o operador momento, então fica C escalar P mais MC2 beta, né? E, de novo, se a gente olhar aqui, como o alfa é uma matriz 4x4 e o beta uma matriz 4x4,
O hamiltoniano de Dirac também é uma matriz 4x4. Beleza. Muito bem. Então, para a gente ver o que a gente quer ver, que cada uma das componentes de psi satisfazem a equação de Klein-Gordon, ou seja, tem a dependência energética correta, vamos ver o que acontece se eu fizer h ao quadrado agindo em psi. Vamos ver onde leva. H ao quadrado agindo em psi seria h agindo duas vezes em psi, tá aqui. Aqui eu já abri as contas, né? C2 alfa, vai aparecer o produto de alfa escalar P ao quadrado, vai aparecer M2 C4 beta ao quadrado, e aqui um cuidado, quando a gente fizer esse produto, esse por esse e esse por esse, muito cuidado com a ordem das coisas, porque a gente precisa olhar as condições aqui embaixo de anticomutação antes de fazer qualquer tipo de juntar já, né? Dizer que isso aqui é tudo igual. Então, mas vamos lá. Vamos analisar termo a termo. Vamos analisar primeiro exatamente esse termo. Como é que é isso aqui? Isso aqui é uma soma desse tipo, né? Então aqui é alfa escalar P. O que significa que eu vou ter alfa 1, P1, alfa 2, P2, alfa 3, P3, a soma disso tudo vezes beta, né? Então tá aqui a alfa 1, P1, alfa 2, P2 e aqui o P operador. Cada um deles, o operador, só para não carregar a notação, vamos deixar o P operador. Vezes o beta. E do lado de cá é ao contrário, só que é beta na frente, né? Beta, alfa K. Beleza. Então vamos lá. Nesse primeiro termo, beta, como é uma matriz 4x4, que na diagonal eu tenho 1 menos 1 menos 1, ela comuta com P, que é um operador diferencial nas coordenadas, né? É ddx na direção I, ddy na direção J, dy na direção J e ddz na direção K. Então, eu posso trocar a ordem de beta com PK? Posso. Pronto, então, troquei a ordem aqui de beta com PK exatamente para pôr o PK em evidência, né? Aí, agora sim, aí o que eu tenho aqui? Uma soma de alfa K beta mais beta alfa K, que se a gente for procurar nas propriedades das matrizes alfa e beta, o que a gente descobre? É zero. Pronto, então esse termo aqui é zero. Tá? Então você vê que nem é duas vezes alfa beta, tá vendo? Por isso que a gente precisa cuidado aqui, principalmente nessa parte da equação de Dirac, porque a gente está trabalhando com matrizes aqui que tem propriedades muito bem características. Tá? Vamos analisar o outro termo aqui. Esse termo aqui é fácil, né? É M2C4, o beta ao quadrado, que seria a matriz beta vezes ela mesma, que vai dar a matriz identidade. Não é verdade? Porque beta vezes ela mesma são duas matrizes que são diagonais com 1 menos 1 menos 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, menos 1 vezes menos 1 dá mais 1, então isso aqui dá uma matriz 4x4 diagonal, né? A matriz identidade 4x4. Então, os termos complicados são esse e esse. A gente analisou o primeiro que dá zero, falta analisar quem é esse aqui. Bom, quem é alfa escalar P ao quadrado? Então, é o produto de duas vezes coisa desse tipo, né? Alfa 1, P1, mais alfa 2, P2, mais alfa 3, P3, multiplico por outro conjunto. Então, é a somatória em K de alfa K, PK, com a somatória em L de alfa L, vezes a somatória em L. E aí, cuidado, usa índices diferentes, porque eu tenho alfa 1, P1 aqui, alfa 1, P1 do lado de cá. Mas eu tenho alfa 1, P1 aqui, alfa 2, P2 do lado de lá. Então, eu tenho que usar dessa forma. Aí, eu posso juntar essas duas somatórias, apesar delas varrerem o mesmo índice, elas são independentes, né? O K varia de 1 até 3 e o L de 1 até 3, independente o K e o L. Então, eu posso juntar as duas somatórias e colocar todos os termos aqui, tomando cuidado para preservar a ordem. Então, eu tenho alfa K, PK, alfa L, PL. Bom, tanto faz aqui, eu inverti a ordem, né? Depois eu vou corrigir isso aqui, mas dá na mesma, né? E aí, o que é que a gente vai usar aqui? Nós vamos usar o fato de que o alfa é uma matriz, os alfa são matrizes formadas a partir das matrizes que envolvem números complexos, não é isso? E o P é um operador diferencial. Então, um não vai interferir no outro, né?
então eu posso trocar a ordem deles. O PL com alfa K, posso trocar a ordem. Tá aqui. Bom, agora o que é que vai acontecer aqui? Vai acontecer que eu vou ter termos do tipo alfa 1, que vai dar alfa 1 quadrado. Mas eu vou ter termos do tipo alfa 1, alfa 2. Mas se eu olhar aqui, ó, alfa 1, alfa 2, isso aqui dá 2 delta de KL, né? Então, esse termo aqui, eu vou aparecer alfa 1, alfa 2 com alfa 2, alfa 1. Então, isso aqui vai dar 2 delta de KL, que só dá diferente de zero se os índices K e L são iguais, né? Se os índices K e L são iguais, então isso aqui dá alfa L ao quadrado e fica uma somatória só. E alfa L ao quadrado, se a gente olhar aqui, quando eu tenho K igual a L, eu fico 2 vezes alfa L, e aqui 2 do lado de lá, então alfa L quadrado é igual a 1, de forma que eu fico só o P2, né? E o que é que a gente... Isso aqui dá... faltou a matriz de identidade aqui, dá 2 delta de KL, matriz de identidade, né, gente? Então, dessa forma, o que é que a gente descobre? Que H2 psi, se a gente olhar aqui, eu obtenho exatamente a derivada temporal, né? Que é C2P2 M2C4, ou seja, o H2 em psi, se a gente lembra que o H de Dirac agindo em psi é menos IH dt de psi, se eu aplicar o operador H do lado esquerdo, eu tenho que aplicar o operador IH ddt também do lado direito, então eu tenho H2 psi é igual a menos H2 d psi2 dt2, e quem é então o H2 agora é C2P2 mais M2C4 agindo em psi, e agora eu tenho então menos H2 d2 de psi dt2, que é exatamente a equação de Klein-Gordon, né? O que significa que cada um, veja, o psi aqui é 4 por 1, né? Isso aqui está me dizendo que para cada um das quatro funções que compõem psi, vale essa equação. Ou seja, cada uma das 4 componentes de psi satisfaz a equação de Klein-Gordon, individualmente satisfaz a equação de Klein-Gordon. Então, carregam corretamente a dependência energética, né? Então, as soluções da equação de Dirac serão também soluções da equação de Klein-Gordon, ou seja, qualquer uma das 4 funções que eu determino que compõem o psi de Dirac já satisfaz a equação de Klein-Gordon. Agora, o contrário não é verdadeiro, né? Não necessariamente alguma coisa que satisfaz a equação de Klein-Gordon também vai poder entrar como uma das funções que compõem a equação de Dirac. Porque, na verdade, a equação de Dirac contém a dependência correta da equação de Klein-Gordon e não o contrário, né? Mas agora a gente tem... trocou o problema de não saber interpretar o sinal negativo da densidade e probabilidade por um outro problema de interpretação física, que está nessa pergunta aqui. Mas qual é o significado de uma função de onda de uma partícula relativística? Veja, a proposta de Dirac é uma função de onda de uma partícula relativística, mas que é uma matriz formada por 4 funções, de 4 elementos. E mais, cada um dos elementos da matriz satisfaz a equação de Klein-Gordon, então representariam situações relativísticas possíveis, porque carrega a dependência energética relativística possível, correta, né? E mais, se a gente olha para a densidade de probabilidade, a gente já comentou isso aí, então a probabilidade de encontrar a partícula uma partícula relativística numa determinada posição, num determinado elemento de volume, numa determinada posição do espaço, que seria o módulo de psi quadrado, é formado pela soma do módulo de cada uma das psis ao quadrado. O que significa que parece que a gente precisa conhecer as 4 componentes para poder fazer qualquer análise probabilística
de onde estaria a partícula relativística. Então parece que cada uma das psi-Ks representa um possível estado para o sistema. E a densidade de probabilidade total precisa ser somada sobre as 4 diferentes possibilidades. Então, é como se a partícula relativística tivesse 4 estados possíveis, e para eu saber se a partícula livre relativística está num determinado local, eu preciso considerar as 4 possibilidades desses estados diferentes. E a pergunta que fica é, afinal de contas, então, o que é esse outro estado? Né? E isso aí a gente vai começar a responder na próxima aula, quando a gente começar a olhar algumas propriedades de simetria da equação de Dirac, lembrando do capítulo que a gente analisou simetrias na mecânica quântica, né? Lembrando que simetrias indicam leis de conservação. E leis de conservação indicam grandezas físicas que são compatíveis com a newtoniana, ou seja, que podem entrar como números quânticos adicionais para definir o estado do sistema. É isso? Mas isso a gente vai ver, então, nas cenas dos próximos capítulos, na nossa próxima aula. Porque essa aqui já está ficando comprida demais, né, gente? Até a próxima, então. Obrigado.